A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos, meus queridos, no primeiro trimestre de 2024, falando sobre eclesiologia, né? Falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nós já chegamos na 8ª lição. Louvado seja o Senhor Jesus. E está uma bênção as nossas lições. Falaremos hoje sobre a disciplina na igreja. Lembrando que essa lição será dada no domingo pela manhã, né? Onde todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal estarão de portas abertas, esperando pela sua visita, sempre a partir das 8 horas da manhã. E essa lição será ministrada para todos os alunos que frequentam a Escola Bíblica Dominical. Quero, antes de mais nada, nossa saudação inicial, nosso grande abraço, né, aos nossos alunos, primeiramente nossos alunos e professores da Escola Dominical, a quem desejamos um estudo proveitoso e edificante da Palavra do Senhor nosso Deus. Quero também mandar a nossa saudação, como é de costume, um grande abraço ao nosso pastor Eliésio. Pastor Eliésio, aí na cidade de Alenquer, no estado do Pará. Meu grande abraço, meu companheiro, que Deus te abençoe. Também quero mandar meu abraço ao pastor Edori Edson, com todo o corpo de obreiros, toda a igreja, aí na cidade de Monte Alegre. Deus abençoe, pastor Edori Edson. Grande abraço para o senhor. Também quero mandar um grande abraço para o pastor Davi, né, na comunidade do Murumuru, também aí no estado do Pará. E também para o nosso pastor Jair, aí no quilômetro 35, nossos irmãos aí que estão trabalhando em prol do crescimento do reino de Deus. O nosso abraço fraternal a todos os nossos companheiros de vida eterna. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quero também mandar um abraço ao pastor Josivaldo, nosso amigo, companheiro, que está aí na cidade de Prainhas, né? Nosso pastor presidente do campo de Prainhas, levando a palavra do Senhor. Também quero mandar um grande abraço ao pastor Kelson, né, já aqui no estado do Amapá, na cidade, no município de Santana, juntamente com o pastor Joelson, né? Eles que conduzem o trabalho do Senhor na grande cidade de Santana. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Quero mandar também o nosso abraço, né, para o nosso, saindo do sul do Amapá, indo para o nosso norte do Amapá, lá no extremo norte, na cidade do Oiapoque, está o nosso companheiro e amigo pastor Josiel. Pastor Josiel, nosso grande abraço, que Deus te abençoe, né, que o Espírito de Deus continue fortalecendo a sua fé e renovando as suas forças aí na cidade de Oiapoque. Para a nossa cidade de Macapá, aqui onde nós estamos, na capital do estado, quero mandar o nosso abraço ao pastor Benedito, com a missionária Suzana, eles que estão aí no bairro São José, levando a palavra de Deus, e você é o nosso convidado todo especial de visitar o pastor Benedito. Também quero mandar um abraço especial ao pastor Valdeir, juntamente com a missionária Itaciara, lá no bairro do Brasil Novo. Você que mora aí nas redondezas do Brasil Novo, visite uma de nossas igrejas que estão aí, né? Aí está o pastor Valdeir, também está o pastor Edilson do Espírito Santo. Aí no Brasil Novo também temos uma congregação pastoreada pelo evangelista Frank, né, o nosso segundo tesoureiro. Também temos uma congregação pastoreada pelo pastor José Pereira e também pelo pastor Raimundo Elber, a quem a todos mandamos o nosso abraço fraternal e carinhoso. Que Deus abençoe nossa escola bíblica, mais uma vez repetindo, sempre começando a partir das 8 da manhã, uma escola sem igual, né? Onde nos leva ao conhecimento bíblico da palavra de Deus, transformando o nosso coração e nos fazendo grandes homens e mulheres de Deus na presença do Senhor. Também quero mandar o meu abraço especial aos irmãos daí de Vitória do Xingu, que não perde nenhuma dos vídeos, né, sobre a escola dominical, a nossa irmã Nádia Cardoso, e também a todos os nossos irmãos aí de Vitória do Xingu, pastoreada pelo pastor Gustavo. Meu abraço, pastor Gustavo, o senhor aí no estado do Pará. Deus abençoe grandemente. Sempre também mandando meu grande abraço à minha querida esposa, missionária Vivian Anderson, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel, que para mim tem sido grande consolo e são a minha fortaleza, né, de oração, que tem nos abençoado no ministério. Então, meu grande abraço à minha família, que é o meu pilar
Central. Também meu grande abraço ao meu pastor presidente das igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal em todo o Brasil e em todo o mundo, pastor presidente da Conademp, pastor Elcio Monteiro Pereira. Meu grande abraço, meu pastor presidente, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida, juntamente com a missionária Nazaré, que sempre estão a orar e interceder pelas nossas vidas como grandes homens de Deus, sempre nos levando uma palavra do céu. Ele que ministrou nessa segunda-feira uma doutrina muito abençoada sobre o servo fiel. Foi muita bênção no tempo central. Na segunda-feira, você que faltou, perdeu muita bênção de Deus. Então, Deus abençoe meu pastor presidente. A ele eu estendo todo o meu abraço aos demais membros da mesa diretora, tanto da nossa convenção nacional, como do nosso campo daqui de Macapá. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Muito bem, vamos, nesse momento, fazemos a leitura do nosso tema, né, que é a disciplina na igreja. Hoje vamos falar um pouco sobre disciplina, e o textual nos diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5, verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Eu vou repetir essa verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina, que bênção, bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 13, você que tem nos acompanhado na escola dominical, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, é onde nós vamos, é o texto bíblico em que nós vamos trabalhar durante toda a lição, né? E diz assim o versículo 5 até o 13. O versículo 5 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Ô glória! Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Nessa lição, meus amados e queridos irmãos, nós estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Veremos a necessidade que ela tem dentro da igreja, a necessidade da doutrina, da doutrina da disciplina, né? Ou seja, da disciplina na igreja, o objetivo, né, que é a finalidade, quer dizer, o propósito da disciplina na igreja, para que a disciplina é praticada na igreja. Nós vamos ver o propósito e finalizaremos com as formas, né? O caráter aqui da disciplina bíblica. Falaremos um pouquinho sobre essas formas. Meus amados, o primeiro ponto, ele vai trazer para nós, o comentarista, né, José Gonçalves, ele traz para nós 3 subtópicos. Primeiro, Deus é santo, a igreja é santa, quando a igreja não disciplina. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Antes de eu entrar nesses pontos, eu gostaria de frisar uma coisa importante sobre disciplina. Qual é o
conceito de disciplina? O que é que o dicionário ele nos alerta? São conceitos variados, né? Mas eu gostaria de falar, pelo menos, alguns conceitos, para a gente começar a trabalhar neles. Etimologicamente falando, ou seja, na raiz da palavra disciplina, que é uma palavra latina, ela quer dizer educação que um discípulo recebia de seu mestre. Educação que um discípulo recebia de seu mestre. Daí nós percebemos a disciplina com um caráter preventivo. A gente vai falar quando chegar lá nas formas. É a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Aí nós vemos o caráter dela sendo normativo. Restauração a um estado de retidão, ou seja, a disciplina trabalha na modelagem de um caráter e isso nos mostra o seu caráter corretivo. A gente vai trabalhar isso quando chegar nas formas. Resumindo, a disciplina, portanto, ela é o aprendizado com sujeição, né? É o aprendizado com sujeição. Então, quando nós falamos de disciplina, estamos falando de um aprendizado. Aprendemos muito com a disciplina. E é interessante eu colocar aqui, porque o primeiro ponto, ele vai falar do quê? Da necessidade da disciplina na igreja. Olha, irmãos, infelizmente, já muitas igrejas e muitos ministros já não veem mais a disciplina como uma doutrina necessária. Para alguns, é completamente desnecessário aplicar a disciplina na igreja. Ou seja, é um assunto que está completamente abandonado. A gente percebe o abandono por parte de pastores e por parte da própria igreja. É um assunto que não é mais tratado com a devida seriedade que deveria ser tratado dentro da igreja do Senhor. Mas eu digo a todos os nossos pastores da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, se nós quisermos ter um rebanho sadio, se nós quisermos ter um rebanho abençoado, meus queridos e amados obreiros do Senhor, leve muito a sério essa doutrina. Leve muito a sério a questão da disciplina na igreja. Não como uma forma de torturar, matar, espancar. Porque quando nós aprendemos o propósito dela, a gente vai perceber que a disciplina não tem propósito de matar ninguém. Muito pelo contrário, né? Um dos seus maiores propósitos é trazer cura, trazer limpeza, trazer libertação, trazer restauração. Diante disso, meus amados, a gente percebe a disciplina, ela é um aprendizado com sujeição. A Bíblia diz aqui no livro de João, falando sobre esse aprendizado com sujeição, Jesus faz um destaque no capítulo 13 de João e no versículo 13, é 13 de João. Me acompanhe na leitura bíblica, para você prestar atenção no que está sendo dito pelo Senhor. Ele diz assim, 13. Vós me chamais mestres e Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Jesus está dizendo que ele é mestre e que ele é Senhor. Ele é mestre para trazer o aprendizado, para trazer o ensino, né? Para mostrar para nós as normas, as diretrizes, o caminho. Mas ele é Senhor. E como Senhor, fala da sua autoridade. E nós, como servo, fala da nossa submissão. Então, a disciplina, ela é esse aprendizado com a sujeição. É reconhecendo o Senhor como mestre, como ensinador, e também reconhecendo o Senhor como o nosso Senhor, como o nosso Deus. Reconhecendo Jesus como mestre, como ensinador, e reconhecendo Jesus como o nosso Senhor. Como quem tem autoridade sobre as nossas vidas. Quando isto acontece, nós andamos dentro da disciplina. Mas quando uma dessas coisas falham, a gente está longe da verdadeira disciplina. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Quando a lição trata que Deus é santo, nos mostrando o atributo de Deus de santidade,
que é uma causa pela qual se justifica a disciplina na igreja, é que nós precisamos reconhecê-lo como um santo, né? Quando nós passamos a reconhecê-lo como santo, o nosso comportamento automaticamente muda. Mas quando nós não o reconhecemos como Deus santo, a gente continua na prática dos nossos erros e dos nossos pecados. Aqui a lição trouxe o exemplo de Pedro, que quando da pescaria maravilhosa que Jesus proporcionou para ele e para os demais discípulos, né, ali no mar de Genezaré, que é o mar da Galileia, a gente vê ele dizendo: afasta de mim que eu sou um homem pecador, reconhecendo o senhorio de Cristo, a sua autoridade e soberania, e ao mesmo tempo reconhecendo a sua pequenez. Então, quando a gente reconhece, né, e eu quero destacar aqui o ensinamento, né, como mestre, e o senhorio como nosso Senhor, quando nós reconhecemos isso, a disciplina começa a ter a razão de existir na nossa vida, porque nós passamos a viver uma vida disciplinada diante do nosso Deus. Uma outra palavra que é muito importante nós entendermos é Gálatas, capítulo 6, verso 16, porque aqui vai mostrar para nós Paulo escrevendo aos Gálatas, e ele vai dizer o seguinte para esses irmãos: e todos quantos andarem conforme esta regra, esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paz e misericórdia sobre eles e o Israel de Deus. Isso quer dizer que todas as vezes que eu vivo uma vida indisciplinada ou não me submeto à disciplina do Senhor para viver uma vida na regra, né, regrada, o que acontece comigo? Eu passo a ter perturbação, porque somente viver numa vida disciplinada é que me leva a ter uma vida de paz e de misericórdia, né? Mas quando nós não vivemos assim, a gente fatalmente vai viver uma vida perturbada, atribulada, agoniada. Mas quando nós nos submetemos ao ensino do nosso mestre, reconhecemos este ensino como autoridade na nossa vida, que é o seu senhorio, então nós passamos a viver uma vida na graça e na misericórdia e na paz do nosso Cristo, na paz do nosso Deus. Então nós vemos aqui, é interessante a gente destacar que nós também devemos reconhecer que a igreja deve ser santa. Por que viver uma vida disciplinada? Por que viver uma vida com disciplina? Porque a gente precisa também reconhecer que se nós temos um Deus que é santo, que é o cabeça do seu corpo, que a igreja também é santa, né? A Bíblia fala que Deus é santo e nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isso fala de comportamento. Toda a nossa maneira de viver. Então nós precisamos atentar muito bem para isso, né? Por quê? Porque quando nós aprendemos a reconhecer o nosso Deus como nosso mestre e Senhor, nós caminhamos na santidade com Ele. Nós passamos a viver uma vida correta com Ele, uma vida disciplinada diante dEle. Quando a igreja ela não disciplina, que é o terceiro subtópico, o que acontece quando uma igreja ela não disciplina os seus membros? Bom, a primeira coisa que acontece é que vira uma anarquia, todo mundo faz o que quer, né? Eu tive um ponto na lição passada que eu falei sobre Juízes, que começa no capítulo 1 com uma pergunta. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram para Deus quem subiria para a peleja, para a guerra, e Jesus orientou que seria a tribo de Judá. Deus orientou que seria a tribo de Judá. Porém, no final do último capítulo, no versículo de número 25, do capítulo 21 de Juízes, a gente vai perceber o quê? Que todos faziam o que queriam. Estavam sem rei, ou seja, sem liderança, todo mundo estava fazendo o que queria. Então vira uma anarquia. Desculpa, vira uma anarquia. Quando uma igreja não disciplina o seu membro, ela perde a sua moral. Quando uma igreja não disciplina os seus membros, ela prejudica esse próprio membro. Esse próprio membro é prejudicado. Ela não quer o bem desse membro. Por quê? Porque ela está fomentando, ela está incentivando que este membro que está na prática do erro permaneça na prática do erro. Porque o primeiro bem que a disciplina traz na igreja é exatamente para quem errou.
É exatamente para quem pecou. Para que ele reconheça os seus erros. E saiba que ele saiu da regra e volte novamente para o caminho. Então, quando uma igreja ela não disciplina, ela também banaliza. Isso aqui é grave. A falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. O que é isso? Não se sabe mais onde começa o que é sagrado, não se sabe mais onde começa o que é profano. Virou anarquia, virou uma banalização. Não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? É exatamente isso. O pecado está banalizado. E eu lamento muito, porque eu vejo companheiros meus que torcem o berço quando alguém é disciplinado, porque acham uma ação desnecessária, quando é extremamente necessária. Extremamente necessária. Primeiro, para o bem daquele que está pecando, para que ele seja restaurado. Segundo, para o bem da própria igreja, para que ela não perca a sua moral. Que diferença faz a igreja do mundo se ela tolera dentro dela o pecado? Nenhuma, irmãos. Ela perde o sabor. Ela deixa de ser sal e ela torna-se insípida diante do mundo. O mundo não enxerga mais ela como o baluarte da verdade, como a firmeza da verdade. Não enxerga mais. Então ela perde completamente a sua moral. E aí a ruína, o fracasso é certo, igreja do Senhor. Então nós percebemos aqui, dentro desse ponto, da necessidade da igreja, né, não banalizar, né? Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Óbvio, o mundo entrou dentro dela, ela já não sabe mais o que é limite daquilo que é santo, daquilo que é profano, então está tudo banalizado. Banalizou. E se banalizou, não se vê pecado mais em nada. Né? É interessante, eu vou ler o texto aqui de Apocalipse, antes de nós entrarmos em Hebreus, eu vou ler Apocalipse 3,19 para os meus irmãos, uma igreja que banalizou o pecado. A igreja de Laodiceia, ela banalizou completamente o pecado. Né? Ela dizia que era rica, ela dizia que não tinha falta de nada, né? E o Senhor a confrontou dizendo, você, igreja, não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. E ele disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Olha o versículo 19 para você, pastor, que diz que não tem necessidade de disciplina na igreja. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Disciplina é para quem a gente ama, para corrigir. É para corrigir. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está mostrando para alguns pastores e para certas igrejas que não querem mais adotar a doutrina da disciplina como necessidade para a sua membresia, que ele é um Deus que ainda disciplina. Eu repreendo e eu castigo. Né? Eu corrijo, eu exorto. Então, meus queridos e amados irmãos, e isso, quando eu vejo um ministro agindo assim, com desdém à disciplina, que não há necessidade, que é desnecessário. Quando eu vejo um pastor agindo assim, eu tenho absoluta certeza no meu coração que ele está desviado, completamente desviado do propósito de Deus na vida dele. Por quê? Porque a disciplina é extremamente necessária. Para quê? Para que não haja essa banalização. Estava todo mundo lá Odisseia. Não, nós somos uma bênção. Não. Estava todo mundo no pecado. Não, mas nós somos abençoados. Não, aqui essa igreja aqui é uma benção. Essa igreja é rica. Essa igreja não tem falta de nada. Essa igreja é abastada. Irmão, e nessa desenfreio, eles não eram nem frio, nem quente. Eles eram morno. Era uma igreja que estava adoecendo a Deus porque Deus estava sentindo ânsia de vômito para vomitá-los. É assim que eu vejo certas igrejas e certos ministros da igreja. Deus está a ponto de vomitá-los da sua boca, tamanha é a sua mornidão, tamanha é a sua cumplicidade com o pecado, tamanha é a sua conivência
com os erros. Tamanha é a sua conivência. É lamentável? É muito lamentável. Mas infelizmente nós temos pastores, nós temos igrejas assim. Não, não precisa mais. Para que isso aí? Ah, mas não, isso é constrangimento. Constrangimento? Olha, eu vim de uma formação militar. Na formação militar, o cidadão que cometia um erro, no final da tarde, era lido. Botava-se todo mundo em forma. As tropas em forma. Era lido o delito dele. Podia ser o menor delito que fosse. Era lido. E lá embaixo estava a punição dele. Um dia de detenção, um dia de pernoite, 2 dias de pernoite, 4 dias de prisão, estava lá. Mas primeiro era lido tudo que era feito. Para todo mundo ouvir ali. Para todos terem temor, para não praticar aquilo. Porque era errado. Se tirar isso do militarismo, acaba o militarismo. Porque é um dos pilares que sustenta o militarismo, a disciplina. Com a igreja, meu querido, não é diferente. Quer acabar com a igreja, quer bagunçar as coisas da igreja, deixa todo mundo fazer o que quer. Viu, pastor? Deixa o teu rebanho fazer o que ele quer. Que um dia você vai prestar conta de cada um diante de Deus. Não deixe a igreja se tornar mundana. Não banalize o pecado. Tá? Mas se esforce. Olha o que o nosso Deus fala. Olha o que o nosso Deus fala aqui na lição. Eu vou ler. E já vos esqueceste da exortação que argumenta, porque o primeiro propósito da disciplina é o propósito preventivo, de instrução, de ensino, de educação, é esse argumento, esse redarguir, né? Essa conversa, essa repetição, né? Para que ele massifique o que está sendo ensinado. Jesus está dizendo, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Estamos falando aqui da disciplina no seu caráter preventivo. Né? É muito bom. Temos que fazer isso. Eu não aceito e não concordo de forma nenhuma uma igreja que vai, o ministro, através da igreja, que vai disciplinar um membro sem dar a este membro a condição de aprender. Se você não ensina ele, se você não estude ele, se você não trabalha no redarguir, né, que é nessa insistência, nesse diálogo, né, falando a mesma coisa até que ele tenha segurança, se você não insiste nisso, você não tem condição de estar disciplinando. Você não tem que pular da preventiva para a correção. Instrua, ensine, discipule. Aí sim, quando houver reiterado, porque recalcitrar quer dizer exatamente teimar. Quando houver essa teimosia, essa recalcitrância, aí tudo bem. Aí correção. Né? Mas, meus queridos, o primeiro ponto, você percebe que Jesus é mestre, é ensinador. Primeiro ele ensinou, mostrou, né? Fez com que o povo entendesse. Ele argumentou. O versículo 5 é muito claro. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Primeiro é o argumento, é falar, né? É transparência, é dizer isso aqui não pode. Mas não é dizer somente isso não pode, é explicar o porquê que não pode. É mostrar o erro, é mostrar o remédio, é mostrar a solução. Né? E quando não houver, por parte do recalcitrante, por parte do teimoso, não houver um cair em si, aí tudo bem, parte-se para as demais etapas. Mas o primeiro ponto é muito importante dessa lição, argumento. O Senhor está nos tratando como filho, e como filho primeiro ele argumenta. Olha, meu filho, não age assim. Olha, meu filho, não faz dessa forma. Olha, meu filho, não fala essas coisas. Ele vai argumentando e vai nos mostrando por todos os meios a razão pela qual certas coisas nós podemos, certas coisas nós não podemos. Né? Nós temos que reconhecê-lo como um Deus santo. Aí temos que olhar para a igreja como santa. E a gente não pode, de forma nenhuma, macular, né, a imagem de Deus diante das pessoas. Levar as pessoas a terem uma ideia errada sobre Deus. Né? Levar as pessoas a se distanciar de Deus. Levar as pessoas a se distanciar da igreja de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. O texto continua dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por eles forem repreendido. Verso 6, porque o Senhor corrija
e o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Corrige que ama. Lembra lá da Laodiceia? Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. O Senhor está falando, eu repreendo, eu exorto, eu redargo, eu instruo, mas eu corrijo também. Eu corrijo também. Né? Deus está mostrando para nós exatamente que a disciplina é muito necessária na igreja do Senhor, exatamente para que a igreja reconheça Ele como Senhor, como Santo. E diz o texto no verso 8, verso 7, se suportais a correção, Deus nos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos, olha aí, todos, sem exceção, todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ah, então alguém que não participa da santidade de Deus, sendo santo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Se nós não participarmos como santos de Deus, nós não somos filho, porque o filho, ele participa, o bastardo, ele não participa. Ele não participa. Mas o filho, ele participa, ele é participante da santidade de Deus, ele é participante da disciplina de Deus. Está sujeito a ser chamado a atenção, está sujeito a ser repreendido, está sujeito a ser exortado, está sujeito a ser aconselhado, está sujeito a ser redarguido, está sujeito a ser instruído, está sujeito a ser corrigido. Se você não quer participar dessas coisas, então você não é filho. E se você não é filho, você não faz parte da família de Deus. Porque a igreja é uma família. A igreja é uma família. Então, nós estamos dentro dessa família inseridos como filhos adotivos. E se você não quer participar, se você não quer ser corrigido, se você não quer ser chamado a atenção, se você não quer ser disciplinado, se você não quer ser instruído, se você quer andar conforme o teu achismo, como andava a nação de Israel no tempo dos juízes, então você não é filho. Então você não recebeu o Espírito de Jesus Cristo. Então você não é guiado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo nos guia exatamente a obedecer a palavra de Deus. E se você não é guiado pelo Espírito, então você não é filho. Mas se você é guiado pelo Espírito, se você tem a natureza de Jesus Cristo, se tem o Espírito de Cristo na sua vida, então você é filho. E se você é filho, você obedece a regra. Você anda conforme a regra e paz e misericórdia há sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor. O que a gente percebe aqui é que o escritor aos Hebreus deixa muito claro, né, que todos nós, todos sem exceção, somos participantes. Como filho, nós somos participantes. Mas agora, se alguém não quer participar, ele está sem disciplina, ele é indisciplinado, ele não obedece regras, ele não obedece normas e ele sai fazendo o que quer. E não é bem assim. Não pode ser assim. Louvado seja o Senhor Jesus. Não banalize. Eu volto a repetir. Não banalize as coisas de Deus. Não banalize jamais. Tá? Segundo tópico que diz assim, o propósito da disciplina bíblica. Manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso e também não tolerar a prática do pecado. Para que serve a disciplina? Por que eu tenho que disciplinar? Primeiro, porque eu sou filho. Porque eu preciso receber disciplina, porque eu sou filho. E todo filho é corrigido pelo pai. Se não for, ele é bastardo. Ele não é legítimo. Né? Mas se ele está sujeito, está participando da correção, ele é filho porque o pai o ama. E qual é o pai que vai querer o mal do seu filho? Diz o texto de Lucas que nenhum pai, o filho pedindo um ovo, ele lhe dá uma serpente. Ele não faz isso. Né? Não faz. Então, se nós sendo mal sabemos dar boas coisas ao nosso, quanto mais nosso Pai Celestial. Então nós percebemos aqui que a disciplina, ela tem propósito. Não é disciplinar por disciplinar como a gente faz. Aí entra num outro extremo, a banalização da disciplina. Não é disciplinar por disciplinar. É disciplinar com propósito. Manter a honra de Cristo. Sim,
Quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus. E automaticamente desonramos ao nosso Pai, desonramos ao nosso Senhor, desonramos ao nosso Cristo. Por causa do nosso mau testemunho, alguém blasfema do nome de Deus. E um dos propósitos da disciplina é para que a gente venha manter a honra do nosso Deus. Viver de maneira tal como sal da terra e luz do mundo, a fim de que Cristo seja glorificado e o Pai seja adorado. O que nós percebemos aqui? Que quando uma igreja ela permite os seus membros fazerem o que quer e banalizam o pecado e não se ressentem do que está acontecendo, essa igreja ela está sujeita a uma crítica e uma censura pesada. Porque isso é pecado de omissão. Ah, tá, eu sei da irmã que está em pecado e todo mundo sabe, a igreja toda sabe, é público, mas eu não faço nada como igreja nem como ministro do Senhor. Você está cometendo pecado de omissão. Não omita. Cuidado com isso. Para que você não se torne cúmplice. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa conivência. Para você não se tornar cúmplice dos pecados dos alheios. Muito cuidado com isso aí. O que nós vemos aqui é que cada cristão, um dos objetivos em manter a disciplina é exatamente para que leve esse cristão a honrar sempre a Deus. A honrar sempre a Deus. Por que a Bíblia pede para que os filhos honrem seus pais? Exatamente para que eles não vivam na prática do pecado. Porque somente honrando nossos pais é que a gente evita estar pecando. Mas quando nós somos rebeldes, desobedientes, bastardos, irmão, aí complica. Teimosos, aí complica tudo. Então, primeiro ponto, manter a honra de Cristo. Segundo ponto, frear o comportamento pecaminoso. Pecado é um mal espiritual que contagia. Então, a disciplina ela vem com o propósito de frear o avanço. Frear o avanço. O que a gente tem aqui em 1 Coríntios 5, onde fala da disciplina? Deixa eu dar uma lida lá, meus irmãos. 1 Coríntios 5. Nós vemos aqui, versículo de número 6 e o versículo de número 7. Ou seja, ele diz assim, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa. O que Paulo está pedindo aqui? Tem que frear isso aqui. Porque se não frear, esse que está aqui, no meio da igreja, como o Acã, lá no templo de Jericó, se não arrancar, ele vai contaminar todos os demais. Como assim, pastor? A igreja é o corpo. Se um tiver doente, todos os demais vão sentir. Vai pegar em todos, vai contaminar todos. Entendeu? Então, precisa ser sarado isso aqui. Precisa ser freado o avanço disso aqui. Então, o que acontece? Paulo está comparando a um fermento. Que basta só um pouquinho para que toda a massa ela venha se tornar fermentada. Basta só um pouco. Para que a ação pelos bastidores venham inflar essa massa. O que a gente percebe aqui? Precisamos limpar. Então a disciplina tem um propósito de limpeza? Sim, tem que limpar. Esse trabalho quem faz é a igreja. Nós falamos que a igreja é um sacerdócio universal. É a igreja que faz isso. Claro, através do ministro que está à frente, mas é a igreja. Então, precisa limpar. Porque se não limpar, vai contaminando um por um. E quando você pensar que você tem uma massa boa de homens e mulheres de Deus, está todo mundo doente, enfermo. Olha que diz o versículo de número 2. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado. É um propósito da disciplina. É frear, tem que tirar, irmão.
Não pode deixar lá, não, cantando, pregando, subindo no púlpito. Não, tire, afaste imediatamente. Né? A igreja não pode pecar por omissão. A igreja não pode ser conivente, que é o terceiro tópico, é o terceiro subtópico daqui, é não tolerar a prática do pecado. Nós não podemos tolerar. Nós não podemos ser coniventes. Muito cuidado com essa conivência. Cuidado com essa omissão. Eu vou ler aqui em Romanos, que capítulo de número 1, Romanos 1, irmãos. Você pode ler na sua Bíblia também. E o versículo de número 29 diz assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, olhe para cá, não somente a fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tem muita gente consentindo com o pecado alheio. Aqui, do 29, versículo 29 até o 32 de Romanos, capítulo 1, tem uma lista de erros. E lá no final está dizendo, não somente fazem, são dignos de morte que tais coisas praticam. E não somente fazem, mas como consentem quem faz. Tá, eu não faço, mas eu estou consentindo. Quando a igreja se omite, era isso que a igreja de Corinto estava passando, ela estava inchada, ela estava consentindo. Né? Não tinham se entristecido por aquilo que estava acontecendo dentro da própria igreja. A igreja estava afundando e os irmãos não estavam tomando uma ação, estava todo mundo olhando as coisas acontecerem. Todo mundo vendo prejuízo, as pessoas lá fora falando, murmurando, escandalizadas, porque se tornou público e notório para todos. E o que é que acontece? A igreja calada, abafando. A igreja abafando. É assim que tem sido o comportamento de muito ministro no altar, e é assim que tem sido o comportamento de muitas igrejas. Eles estão abafando. Porque eu uso um texto que diz assim, o amor cobre todas as transgressões. Calma, filho. Não é bem assim. O pecado é uma doença que precisa ser tratada. E esse é um dos objetivos da disciplina. A disciplina não é para matar. A disciplina é para sarar. Porque Deus, o nosso Pai, Ele repreende, Ele castiga, Ele corrige quem Ele ama. É por nos amar que Ele nos corrige. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos quer ver restaurado. Porque Ele quer nos ver sarado. Então a disciplina funciona como um remédio, como um antídoto contra a expansão deste mal. Mas a igreja não pode tolerar. A igreja não pode ser conivente. Pastor, você não pode ser conivente. Não faça isso. Não faça isso. A igreja precisa... É por isso que a igreja de Coríntios, no capítulo 11, quando fala da ceia, no versículo de número 30, Paulo vai dizer assim, e por causa disso, há entre vós muitos fracos. Olha aí. Fracos e doentes, e muitos estavam mortos. Querido, quando você vai pensar nisso, meu Deus, era assim. Por que a igreja de Corinto estava assim? Porque era conivente. Porque era uma igreja que não tomou ação. Era uma igreja que não tomou uma atitude. Estava deixando as coisas acontecer, rolando frouxo o pecado dentro da igreja e ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. Estava todo mundo conivente. E Paulo ele vai censurar essa igreja. Vai dizer não. Diz o versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está dizendo assim, não, tira esse homem. Tira esse homem. Ele não pode permanecer aí. Ele tem que cair em si. Aqui, a palavra de Deus ela está falando para que a gente não venha tolerar.
Não venha ser conivente, não venha ser cúmplice. Quantos pastores cúmplices de pecado alheio tem no nosso meio? Porque está passando a mão por cima. Afinal de contas, é amigo, aí vai passando a mão. Deixa eu falar uma coisa, pastor. O juízo de Deus vai chegar. E tudo que está encoberto vai vir à tona. Cuidado, igreja do Senhor. Cuidado. Nós não podemos tolerar. Nós temos que, ao detectar, tratar. Eu não estou falando aqui para que nós venhamos matar, destruir, acabar, excluir, jogar para fora. Não, eu estou falando de cuidar. Esse é o propósito da disciplina, é curar, é restaurar. Né? Nós estamos num caso de 1 Coríntios de fornicação, prostituição ao céu aberto. E ninguém fazia nada. Né? Ninguém fazia nada. Pecado público e vergonhoso. E a igreja caladinha. Ó, caladinha a igreja. Não fez nada. Foi preciso o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, se levantar e dizer, não. Você não tem coragem? Vamos, se une com o meu Espírito. Eu estou ausente, mas eu estou presente no Espírito. Vamos todo mundo junto. Vamos disciplinar esse camarada. Para que ele sinta. Né? Para que ele saiba que o que ele está fazendo está errado. Abusar da mulher do seu próprio pai, da sua madrasta, está errado. E assim foi aplicada a convenção, que trouxe resultado. Que trouxe resultado. Né? Então nós vemos aqui, né? Nós vemos aqui que nós precisamos frear. Detector, tira, separa, conversa. Irmãos, é diálogo, é conversa. Tá? Precisa saber direitinho, investigar direitinho, confirmar os fatos. Leva a disciplina. Leva a disciplina. Né? Leva a disciplina, tem que ser. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Não vamos deixar de forma nenhuma que a igreja ela venha enfraquecer. Não, tá? Uma coisa importante no terceiro tópico, vamos falar das formas de disciplina na igreja. E o primeiro modo aqui é a correção, né? Ele trata da correção, depois traz o modo da restauração e termina com o modo de exclusão. Ó, no modo da correção, nós somos filhos. E o nosso Pai, que nos trata como filhos, sempre nos corrigirá. Porque Ele quer ver o nosso bem. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. E aí entramos lá naquele detalhe que falou lá atrás. Que a gente não sabe mais o limite, onde é o santo e o profano. E banaliza tudo. Né? Quem vive na prática do pecado é o diabo. Quem faz do seu comportamento um comportamento pecaminoso é do diabo. Porque quem é filho de Deus de verdade não vive na prática do pecado. Pecado para um crente de verdade é um acidente. Não é uma prática normal. Não. Então aqui nós vemos que a disciplina com o modo corretivo é exatamente para que cada um de nós venhamos cair em si. Venhamos cair em si. É para o nosso próprio bem, para aquele que pecou. A disciplina é para o nosso bem. Primeiramente para o nosso bem. Uma igreja que não disciplina os seus membros, ela não está querendo o bem dos seus membros, ela está querendo que afunde o negócio todo. Mas uma igreja santa de Deus que ama o rebanho, que ama os filhos de Deus, ela corrige. Porque a correção nos levar a exercer frutos, produzir fruto pacífico de justiça. Nenhuma correção é boa. Quando nosso pai pegava a gente e disciplinava, corrigia, causava dor, causava tristeza, causava constrangimento, mas não mata. Mas quando a gente começa a refletir sobre o que foi que aconteceu, o meu pai me repreendeu, me corrigiu, porque ele não queria, me castigou, porque ele não queria que eu fizesse aquilo, que ele é ruim, que ele é mau, que não é bom para mim. Quando a gente vai passar a refletir e exercitar isso na nossa vida, a gente vai produzir frutos pacífico e de justiça. Né?
Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dentro desse texto da correção, que a correção ela vai levar a uma retratação, vai levar a uma restauração. É que, eu vou logo entrar na forma de restauração, porque está tudo muito interligado. Quando se corrige e a pessoa recebe, ela é filho. Como filho ela ouve, não, estou errado, eu pratiquei o erro. Sabe, ela não culpa ninguém, ela não faz que nem Adão, ela faz que nem Davi, ela diz, não, eu pequei. E uma outra pessoa importante que eu quero citar aqui é o filho pródigo, de Lucas 15. Ele também disse, né, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Louvado seja Deus. Eu pequei. Ele assumiu uma responsabilidade. Quando uma pessoa ela é corrigida e ela assume a sua responsabilidade, não, eu fiz o que não era para fazer. Essa pessoa ela vai ser restaurada. E esse aqui é o ponto. É um ponto importante, porque a igreja deve restaurar essa pessoa. Mas para que isso aconteça, essa pessoa ela tem que realmente estar produzindo fruto de pacificação e justiça. E fruto de arrependimento, principalmente. Eu já vi cenas de disciplina em que quem vem pedir a restauração da igreja, ele vem achando graça. Ele vem sorrindo. E aí a gente olha assim, está arrependido ou está gostando do que fez? E a gente não sabe se a pessoa está arrependida ou se está gostando do que fez. Há casos que a pessoa vem em lágrimas, está arrependida. Não que a lágrima diga que a pessoa está arrependida, porque tem muita gente que se arrepende sem derramar nenhuma lágrima. E tem gente que não se arrepende derramando rios de lágrima. Lágrimas hipócritas. Mas o que a gente percebe é que há uma disposição no coração. E outros, às vezes, a gente não vê. Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção ultimamente. Porque a gente não percebe um verdadeiro arrependimento. Né? Por isso que, às vezes, entra em comunhão e daqui a pouco faz de novo. Por quê? Porque aquela disciplina não surtiu o efeito desejado. Não surtiu. Então, nós vemos aqui que a disciplina, a correção, ela nos leva a cair em si. E quando caímos em si, isso nos leva a produzir fruto primeiro de arrependimento. Quando João batizava nas águas do Jordão, um dos primeiros sinais que ele queria ver nos fariseus e no povo de Israel era produza frutos dignos de arrependimento. Tem que ter. Não vem com essa cara lambida para cá, né, pedindo um perdão falso, para depois saindo sorrindo. Né? Tem uns comportamentos estranhos dentro da igreja de pedido de perdão que eu fico, meu Deus, só misericórdia. Então nós vemos o quê? Nós vemos uma restauração. Quando um homem apresenta esses frutos, sim, a igreja tem e deve restaurá-lo, a comunhão com Cristo. Né? Tem e deve. Agora, é claro, vai restaurar a comunhão com Cristo. Agora, as suas atividades dentro da congregação, dentro do seu convívio, onde ele está servindo a Deus, depende muito da situação da sua credibilidade. Se o ato que cometeu abalou a credibilidade ao ponto... Então, algumas são longas, outras são mais curtinhas. Depende muito do que aconteceu. E a gente tem que entender que Paulo, lá no 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 8, ele vai restaurar esse irmão que ele mandou tirar. Ele mandou tirar. Tira da igreja. Tira da comunhão. Né? Não é de dentro da igreja, tira da comunhão. Tira da comunhão. Não pode. Não pode estar fornicando com a madrasta e estar cantando no coral. Não pode estar fornicando com a madrasta e estar pregando aqui em cima do altar. Tira. Então, uma das coisas que Paulo percebeu foi que aquele homem estava triste pelo que fez. Porque nós temos dois tipos de tristeza segundo a Bíblia. Uma segundo o mundo, outra segundo a Deus. A segundo o mundo leva para a morte. A segundo Deus leva para a vida, para o arrependimento verdadeiro. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Então esse rapaz aqui realmente se contristou. Né? E Paulo escreveu a segunda carta. Na segunda epístola ele pede para que ele seja restaurado. Não, reintegre. Agora sim. Ele sentiu. Enquanto não houve a disciplina, ele ia continuar pecando.
a igreja estava abraçando, estava botando ele, não, é porque é amor, Deus é amor. Não. A correção vem exatamente pela base do amor. Quem ama de verdade é que corrige. Tá? Então aqui nós vemos que Paulo reintegra este servo e ele volta às suas atividades na igreja, ele volta a servir ao Senhor, volta à comunhão da igreja, mas tem que haver isso, tem que haver esse fruto. Oh, meu Deus do céu. Tem irmãos aí que estão pecando aí e não mostram uma vírgula de arrependimento. Se pudesse fazer, faria de novo. É o que a gente às vezes percebe na vida de muitos. E por fim, a lição termina falando do último modo, né? É a exclusão. Esse sim é tirado da igreja. A exclusão. Quando é que a exclusão pode ser feita? Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Jesus. Siga o passo que Jesus ensinou. A exclusão está no capítulo 18 de Mateus. Vamos para lá. Vamos para Mateus 18. Mateus 18. Verso de número 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se ele receber os 2 testemunhos juntos e se converter, ganhaste teu irmão. Se não se converter, leva para a igreja. Se não escutar, dize-o à igreja. Se ele continuar teimoso, não, eu não vou perdoar, não, porque eu não vou agir dessa forma, eu vou agir da maneira que eu quero. Se continuar teimoso, recalcitrante, leva para a igreja. E depois que apresentar para a igreja, ele ainda continuar apresentando um comportamento teimoso, então considera ele, como diz aqui o texto. Em verdade vos digo, versículo 17, e se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aí sim, corta ele da igreja. Tira, exclui, porque ele não é crente. Ele é um gentil, ele é um pecador. Aí sim, em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será ligado no céu. A igreja tem esse poder de ligar e desligar. Mas quando isso acontece? Quando as etapas são cumpridas. Isso fala de minuciosidade. Não é porque apresentar um problema de um irmão que eu, só pelo ouvir, já vou puni-lo, já vou discipliná-lo. Não é assim. Investigue. Ouça as partes. Porque tem gente que está disciplinando, os irmãos da igreja, ouvindo somente uma parte. Ouça as 2 partes, irmão, e tire as suas conclusões. Não pode você ouvir só uma parte e já tomar a decisão de punir alguém sem que você não ouviu, pelo amor de Deus. Isso fala de minuciosidade. Um dos textos que fala de disciplina no Antigo Testamento é a questão do leproso. A questão do leproso é um dos textos que fala de disciplina porque ele será excluído. Mas sabe como era que acontecia a exclusão de um leproso em Israel? Era depois que o sacerdote averiguava minuciosamente as feridas, ponto a ponto, para poder lhe dar o veredito. Não, tem que excluir. Avançou. Tá feio. Não. Se não, ele dizia, não, deixa aqui, deixa passar 8 dias, eu vou verificar. Se diminuir, permanece. Se continuar a avançar, isso nos fala de quê? A gente vai observando. Porque quem está na prática do pecado vai pecar, vai ficar pecando. Vai ficar pecando. E quando você percebe que ele não muda, que é essa questão aqui, ó, foi sozinho, tentou converter, irmão, tá errado o que você está fazendo. Não, eu vou continuar fazendo. Levou 2, irmão, não faça isso. Tá errado, meu filho. Ele vai continuar a teimosia, vai avançar. Mas se ele se quebrantar, ele diz, não, é verdade, eu estou errado. Ore por mim. Pronto, ganhamos o irmão. Tranquilo. Agora, se ele continuar nessa prática de teimosia, aí, meu irmão, aí tem que excluir. Mas essa exclusão só vem depois que a igreja tomar conhecimento. Olha, irmão, está agindo dessa forma. Vamos ver se ele não vai continuar agindo. E aí a igreja pastor, está agindo. Vamos disciplinar, vamos excluir. Aí exclui. Mas primeiro tem que ir etapa a etapa. De forma minuciosa, atentando. Pastores, principalmente nós,
Temos que ter um cuidado muito grande quando se apresentarem os problemas, de averiguar se realmente aquilo está sendo verdadeiro, se aquilo aconteceu conforme o que foi, que chegou até você, o que foi falado até você. Confira, atente, ponto a ponto, observe, né? Tá, não, realmente aconteceu, realmente a prática, eu já conversei com ambos, realmente, né, é disciplina. E aí como é que é dada essa disciplina? Com desdém? Não. Como é que é anunciada essa disciplina? Com requintes de maldade? Não. Eu só vejo às vezes eu falo da nossa igreja, às vezes, batendo numa uma única só tecla. É que nós vamos fazer pelo irmão disciplinado. A igreja, vamos orar. Aí às vezes alguém pergunta, e o que mais? Aí lá no fundo aparece alguém dizendo, vamos visitar. Esse irmão está doente. É um membro doente. E a igreja precisa tratar. Toda a igreja, todos os irmãos, inclusive os ministros, todos têm que ir visitar e tratar e cuidar para que ele possa se recuperar. Agora, ele tem que demonstrar arrependimento. O filho pródigo não ficou só falando, oh meu Deus, eu pequei contra ti. Oh meu Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra meu pai. Não, quando ele chegou diante do pai dele, ele confessou, disse, pai, eu pequei. Pequei primeiramente contra o céu, mas eu também pequei contra ti. Me aceita como um dos teus trabalhadores. O pai abraçou. O pai abraçou, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu. Sabe? Por quê? Porque viu o arrependimento. Não, meu filho, tu és meu filho, tu vai ser restaurado. Esse é o propósito da disciplina. Esse é o propósito da disciplina, igreja do Senhor. É levar o faltoso a ser restaurado. É sarar. Por isso que deve disciplinar. Não fique com cara de piedoso. Ah, mas é só uma coisinha. Não. Faltou. Descumpriu norma. Descumpriu regra. Tudo isso é disciplina. Discipline, meu amado. Né? Discipline. Que o Senhor Jesus possa iluminar o coração de todos nós. É a igreja que faz isso. É a igreja. É a igreja quem executa a disciplina dos seus membros. É a igreja. Eu vejo irmãos que às vezes não querem nem disciplinar. Por quê? Porque está se levando para uma banalização da disciplina. Está se levando. E isso os pastores estão fazendo. Estão banalizando. Estão dizendo, é desnecessário. Não, mas para que isso? Para que? Não, meu querido. Não. Traga disciplina. Não foi homem para pecar? Não foi mulher para pecar? Foi, não foi? Então seja homem para receber a sua disciplina. Seja mulher para receber a sua disciplina. E uma vez recebendo, se retrate. Se você é um homem ou uma mulher de Deus mesmo que sente no coração a dor quando peca, você vai se retratar na mesma hora. Administrativamente pode lhe dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, até não sei quanto tempo. Isso varia de igreja para igreja. Mas na comunhão com Cristo ninguém pode lhe impedir. Ninguém pode lhe impedir. Volte-se para o Senhor. Né? Volte-se. Volte-se para Deus. A disciplina, pastores, a disciplina da igreja do Senhor é muito necessária. É muito. Tem que se disciplinar, sim, mas com amor. Tá? Disciplina com amor. Olha, o nosso irmão está sendo disciplinado. Ele está na enfermaria da igreja. Vamos cuidar dele. Vamos tratar dele. Vamos ampará-lo. Vamos visitá-lo. Vamos aconselhá-lo. Vamos orar por ele, sim. Mas vamos fazer todas essas outras coisas. Né? Não é tratar com desdém, ignorar, não está nem aí. É o que muitas vezes fazem, não estão nem aí. E por isso fica. E aquele pobre irmão fica ali. Às vezes sentindo vontade de voltar, mas com vergonha, porque ninguém tem coragem de chegar lá e dizer, você pecou, pequei. Volte. Volte para o caminho. Volte para o seu pai e diga, pai, eu pequei. Me recebe de volta, ele vai te receber. Ele vai te receber. Você não é bastardo. Você é filho. E como filho de Deus, que o Senhor te abençoe.
e te faça prosperar na sua casa e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Essa é a palavra sobre disciplina. Desejo no meu coração que todos nós possamos ser edificados. Professores de Escola Bíblica Dominical, prepare sua aula, ministre ao seu povo no domingo pela manhã e que o Senhor Jesus muito venha te abençoar de uma forma especial. A todos os pastores e ministros da Missão Pentecostal, exerça a disciplina eclesiástica na igreja. Exerça para o bem do seu povo, para que você não tenha um povo atrofiado, um povo doente, um povo precário. Exerça, tá? Com amor, com respeito, com dignidade, mas exerça a disciplina. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Até a próxima aula, meus queridos, se Deus assim nos permitir.